Olá, educadores! Seja bem-vindo ao nosso canal, ao Lab de Educador. Eu sou o professor Zevaldo Souza e estou aqui mais uma vez junto com o João e um convidado muito especial para mais um episódio no Diário de Educador. E aí, João, o que é que temos para hoje? Fala, Zé! Olá, educadores! Professor JP na área, que alegria muito grande estar aqui com vocês em mais um episódio do nosso podcast. Pois é, Zé, hoje a gente tem um convidado muito especial para estar aqui com a gente, para compartilhar suas experiências, para a gente conversar sobre educação. Antes de chamar ele, Zé, a gente precisa somente passar algumas informações para quem está nos assistindo e nos ouvindo. Para quem está nos assistindo aqui pelo YouTube, por favor, clique no botãozinho vermelho e se inscreva no nosso canal. É muito importante a sua inscrição para a gente, tá? E além de se inscrever, clique no sininho para receber as notificações e você ficar sempre por dentro aí das nossas novidades. E também, se você quiser ajudar o Lab de Educador, existe uma forma especial de você estar nos ajudando. Diz aí, Zevaldo. Você pode ser membro do nosso canal e por R$ 4,99 ajudará a comunidade Lab Educador a crescer e se potencializar cada vez mais. Contamos com seu apoio e também em troca vamos estar aqui compartilhando com vocês alguns badges, links e vídeos exclusivos para membros, assim como também você terá acesso a alguns itens especiais que só os membros têm. E a gente vai criar também momentos especiais, lives especiais só para você que é membro. Um outro ponto é que você também, a gente já também te convida aqui para poder fazer parte das nossas redes sociais. Se você estiver ouvindo este Diário de Educador no Spotify, siga a nossa playlist. Se você estiver curtindo a nossa página no Facebook, no Instagram e nas demais redes sociais. Bom, você também pode levar o Lab de Educador para a sua escola. Isso mesmo, se você quiser contratar os nossos serviços de consultoria tecnopedagógica, aqui na descrição do vídeo a gente vai deixar um link para você conhecer os nossos serviços de formações, de consultoria tecnopedagógica. Vai ser uma alegria muito grande a gente poder estar auxiliando você e a sua instituição. Beleza? Isso mesmo. Zé, vamos chamar aqui o nosso convidado, então, para vir papear com a gente em mais esse episódio do podcast. Hoje, como a gente falou para você, que está nos ouvindo, a gente vai conversar com o Jonatas Pinheiro. Fala, Jonatas, chega aqui com a gente, meu amigo. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? É uma honra estar aqui com vocês. A honra é toda nossa, Jonatas. Que alegria ter você aqui com a gente. Galera, para quem não sabe, o professor Jonatas ele é bacharel em teologia, é graduado em física pela Universidade Federal do Amazonas, é pós-graduando em gestão escolar e coordenação pedagógica, tem especialização no curso de aprendizagem criativa pela Fundação Lema, é participante do Hackathon de Desafio Educação 4.0, é pioneiro em Educação 4.0 com Microbit e EVS no Brasil, coordenador de inovação da Casa da Física, é representante da Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa no Núcleo Amazonas, é cofundador e diretor educacional da Kainos Make e professor de pensamento computacional e robótica em 3 escolas de Manaus. Rapaz, Jonatas, como é que tu arranja tempo para fazer tudo isso, hein, cara? A tecnologia ajuda muita gente, né? A gente pode estar em vários lugares ao mesmo tempo e a tecnologia está auxiliando a gente, ainda mais nesse tempo da pandemia, que eu descobri meus superpoderes. Teve um dia que eu estava presente em 2 reuniões de pais de escolas diferentes, e uma tela estava o Zoom aberto e outra tela estava o Google Meet, e aí as diretoras falando ao mesmo tempo, e aí teve uma hora que uma diretora falou: queria apresentar para vocês, professor de robótica aqui. Aí eu, meu Deus, qual é a escola? Eu vou vir para essa aqui. E no presencial jamais poderia acontecer isso, né? Então a tecnologia ajuda muito a gente. É verdade, cara, ajuda bastante. Só a gente tem sabido realmente do quanto os recursos tecnológicos têm se tornado um aliado forte para nós aí, principalmente nesse período de pandemia, né? E foi por isso também que surgiu o próprio Lab de Educador, a gente já falou aqui em outras oportunidades. Mas, Jonatas, diz pra gente aí, cara, além desse currículo aí, quem é
o Jonathan Pinheiro, o que ele faz, o que ele gosta, de onde ele veio. Tá, então vamos começar, né, do começo. 1996, dia 30 de abril, né, foi o ano que eu nasci. Tenho 25 anos e sou apaixonado por educação, sou apaixonado em ensinar e aprender também. E meu sonho de vida sempre foi ajudar pessoas. Tanto é que a minha primeira graduação foi focada nisso, né? Então eu pensei, se um dia eu for teólogo, eu posso trabalhar ajudando pessoas, aconselhando, né? E principalmente na parte espiritual e tudo mais. Então eu era muito focado nisso desde os 12 anos de idade. Então é difícil você achar, e é incrível porque eu achei, né? Aqui todo início de ano eu faço uma dinâmica com meus alunos, que eu pergunto para eles o que vocês querem ser no futuro, né? Então esse ano eu achei uns 3 que querem ser teólogos também, né? E eu fiquei feliz por isso. E isso é um sinal de que eles foram inspirados por outra pessoa, né? Então eles viram essa pessoa fazendo o bem, ajudando as pessoas e também queriam. Então, como eu não tinha tanta clareza do que eu podia fazer como professor na educação, ou como engenheiro, ou como qualquer outra profissão, eu não tinha essa dimensão do quanto eu poderia ajudar as pessoas, né, nas outras áreas. Então eu foquei naquilo que eu estava vendo sempre, né? Tem um cara lá que está ajudando bastante pessoas, dando conselho, dando um sermão legal, né? E não está falando besteira, ele está falando coisas lógicas que fazem sentido e tudo mais. Então eu me inspirei bastante em algumas pessoas. E assim que eu saí do ensino médio, eu queria me formar, né? Eu queria estudar, eu queria me debruçar, né? Mergulhar de cabeça. Tudo que eu faço com intensidade. Se eu quero aprender uma coisa, eu vou até o fim. Então, eu pareço um cachorrinho que pega o osso e não larga o osso, né? Quero aprender até o fim, né? Mesmo que seja difícil, né? Então, eu entrei no processo seletivo da minha comunidade cristã e fui para Goiânia, morei 2 anos em Goiânia, fiz o curso pastoral deles e aproveitei e fiz um curso de teologia paralelo, né? Então, consegui me formar nos dois, né? Durante 2 anos. Depois eu entrei no curso de capelania cristã, né? Onde eu tive a oportunidade de conhecer a primeira coronel daqui do Amazonas e do norte do país, coronel mulher, né? Que se formou. Até hoje a gente tem contato, a gente é bastante amigo, que é a coronel Sandra. E a gente desenvolveu bastante trabalho ajudando pessoas aqui no Amazonas, principalmente na área do comando da Polícia Militar, como exercendo a capelania, indo para os presídios, visitando hospitais e tudo mais. Então, isso daí para mim como eu posso falar, é minha vida. Eu amo ajudar pessoas, amo ensinar, me comunicar, falar com essas pessoas, de coisas profundas principalmente. E só que eu tive algumas frustrações, né, quando eu me formei e vim para Manaus, nessa parte eclesiástica, né? Então, essas frustrações serviram para o meu bem, né? Porque eu não sabia dos potenciais que eu tinha na educação, eu não sabia dos potenciais na área da tecnologia. Então, eu fui empurrado a fazer o Enem, a estudar. Eu tinha 21 anos, então foi 4 anos atrás. E aí eu estudei para o Enem, vi o edital lá, e aí eu passei. Né? Passei em física. E nessa minha entrada na UFAM, tudo mudou na minha vida. Né? Tudo mudou, porque a minha mente ela expandiu. Né? E meus pais, meu pai é engenheiro de produção, minha mãe é professora de matemática. Então, minha mãe ela já trabalha com essa área da educação. Meus tios, por parte de mãe, eles são professores. Minha tia é professora de biologia, né? A gente tem aqui o biólogo. A minha avó foi pedagoga por anos, já se aposentou, né? Alfabetizando crianças e tudo mais. O meu tio já foi professor na UFAM, de matemática. Então, ele tem uma cabeça incrível, que eu fico admirando a cabeça dele, porque eu não sei como ele consegue tanta coisa na cabeça dele. E eu tenho um tio que é professor de matemática também. Né? Então, eu sempre fiquei focado nessa área. Né? Então, eu pensei, né? Então, será que eu entro na física? Né? Porque a física ninguém da minha família tentou.
né? E a física, não sei se vocês sabem, mas a física da UFAM, ela é punk, né? É uma coisa assim de louco, né? E assim, 90%, desculpa. Imagino. 100%, de 100% das pessoas que entram, né? Mais ou menos uns 10% se formam todo ano, né? Menos de 10%, né? Então, não é uma coisa normal, né, que acontece no Brasil todo, mas acontece aqui no Manaus, né? Na UFAM. Mas é uma coisa que eu já... Jonathan, rapidinho, não te cortando, mas eu acho que a física, na verdade, né, é uma matéria que, na verdade, no país inteiro, quase todo, pode não ser esse número de 10% que você colocou, sim. Mas tem aí em torno de 20%, que eu já ouvi, por exemplo, lá sim. Na UFRB, na UFBA, que eu sou baiano, né? Então lá eles também, o público é muito baixo, assim, que chega ao fim, entendeu? Sim. E eu já discuti bastante com isso, com alguns professores da UFAM. Não sei se vocês conhecem o Thierry, né, que ele é da área da biologia. Eu acho que o professor... Conheço o Thierry, ele foi meu professor no curso de Ciências Naturais da UFAM. Olha, você foi para 2011. 2011 eu tive uma matéria com ele, né? Não concluí o curso de Ciências Naturais, isso foi em 2011, porque em 2012 eu passei em Biologia para a UEA, então cortei minha relação com a UFAM, cancelei minha matrícula na UFAM e fui para a UEFA fazer Biologia, que era de fato o que eu queria, né? Mas eu tive a alegria de dele ter sido meu professor, cara, super gente boa. E o Thierry, ele tem uma mente muito aberta e a gente fez parceria junto, com um projeto da UFAM chamado Casa da Física, que a gente aplicou alguns microcontroladores, que daqui a pouco eu vou falar sobre eles, tem um bem aqui atrás de mim, que quem está me ouvindo não está vendo, né? Mas é o Microbit, e a gente aplicou na fazenda da UFAM para alunos de graduação de biologia, para saber se esse tipo de ferramenta poderia ampliar melhor a pesquisa deles. E o Thierry é alguém muito mente aberta, então ele estava falando, olha, não é normal, aqui na nossa biologia daqui da UFAM, formavam cerca de 50%. E aí a gente trabalhou, agora a gente está chegando perto de 80%, né? Então, eu acho assim que a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Mas só adiantando um pouco, eu acho que vem realmente do professor que se atualiza, que entra nessa área digital, e a maioria ainda, né, na parte da física, resiste, né? Então, a pessoa que me trouxe para esse mundo, né, ela é da física, que é a Marisa Cavalcante, a professora Marisa, é uma professora que foi da PUC há muitos anos, de São Paulo, e hoje ela está na UFAM com a gente, e ela é alguém, assim, é uma senhora extraordinária, né, para vocês verem como a idade não fala nada a respeito da pessoa. A pessoa ela pode ser jovem de cabeça, mas com 90 anos, né. Verdade. Super atualizada, super tudo, né. E ela que me apresentou essa tal de educação 4.0. Eu ouvi, né, falar que o Zé Valdo, ele fez um curso sobre a educação e o WhatsApp, né? E eu pirei, porque em 2017 ela marcou minha vida com o WhatsApp. Porque eu não sei vocês, né? Mas antes da UFAM, eu nunca tive esse contato forte com o professor em uma rede social. E ela me chamava até de madrugada, olha aqui, John, essa pesquisa aqui. E eu acordado, e eu, olha que top, não sei o quê, né? E a gente ficava todo, né, empolgado, porque é o professor se conectando com o aluno, né? Então, hoje, eu tenho essa cultura, né? Meu celular tem mais de 70 grupos de escolas, de alunos, e alguns me chamam para jogar final de semana, eu vou e jogo, não tô nem aí, né? E alguns mandam mensagem até de madrugada. Legal. Eu jogo o quê, Jonathan? Among Us, né? Eu tô tentando aprender Free Fire com eles, mas eu sou muito ruim. Eu mal entro, já morro. Eu sou muito ruim. Eles te dão baile. Demais. Me chamaram. Joga LOL. Ainda não, mas eu quero aprender. Vocês já jogaram isso? Eu não, mas meu filho joga. Meu filho me chama, fala assim, bora, pai, bora jogar LOL. Eu, meu Deus do céu, não, por favor, eu quero jogar meus jogos. Eu sempre gostei de jogar, Jonathan, eu digo para você. É legal. E eu jogava, eu ainda jogo de vez em quando,
jogos voltados para construção de cidades. Então, eu gosto muito de Age of Empires, gosto de Age of Mythology, Faraó, César. Essa é uma pegada mais Legal. de construção, né? SimCity. É a parte que eu gosto muito, assim, é muito legal. Muito Cara, bom. a minha relação com o jogo, assim, no ensino médio era Counter-Strike, né? Peguei a época do Counter-Strike saudade. ainda. Joguei Mas, lá assim, atrás, né? aqui em casa, por exemplo, que é muito mais vinculado ao mundo gamer, é o meu irmão. Eu não tenho tanta vinculação assim com o mundo gamer, né? Mas ele é super por dentro aí dos lances de Call of Duty. Houve um período em que ele era fissurado no Minecraft também, né? League of Legends, Free Fire, esses jogos aí que ele se reúne online com os amigos dele para ficar jogando, cara. Mas assim, eu cheguei a pegar a época do PlayStation 2, que já zerei God of War, eu adorava God of War, zerei umas 2 vezes. Dragon Ball, você jogou Dragon Ball Z? Dragon Ball jogava pra caramba também. Bom, Naruto, até hoje, se tiver Naruto pra PS4, eu tô me sentindo velho, eu não jogava eu nada disso. continuo jogando, entendeu? Naquela época também eu jogava bastante Guitar Hero, adorava jogar Guitar Hero. Hoje, cara, assim, eu tô bem distante. Para dizer que eu não tô distante, essa semana, depois de não sei quantos anos, meu irmão me chamou, pô, cara, bora jogar um FIFA. Aí, pô, um FIFA eu adoro. Eu pra caramba jogar um FIFA, ó. FIFA é de meio. FIFA é legal. FIFA dá pra gente quebrar ali o gelo ali. Dei um pau no FIFA do meu irmão um dia desse, ele fica chateado comigo, né? Mas ontem eu levei uma lavada dele de 9-1. Capaz de ter, nem assim, treinar, né? Tem que treinar bastante. Nem tem tempo pra treinar. Isso, né? Pois é, né? E vendo essa oficina que o Zeval estava fazendo, eu me lembrei só dela, né? Porque é uma coisa básica, mas que os educadores não abrem os olhos para isso. E a Marisa, ela me mostrou isso na UFAM. Ela olha o impacto disso, né? Ela falou comigo pelo WhatsApp, só isso. Então, o professor, geralmente, no passado, não falava com o aluno, né? Fora do horário de aula. Sim. Acabou a aula, o professor empinava o nariz e ia embora. Então, se estiver no corredor, né? Tchau, já foi, né? Acabou. E ela não, então ela realmente me mostrou o que era a tal educação 4.0, só usando essa ferramenta do WhatsApp, né? Então a gente trocava muita ideia, muita pesquisa, e ela que me trouxe para esse mundo, e ela viu o meu desenvolvimento, a minha fome por aprender. Ela me chamou para a gente construir um espaço maker, né, na UFAM, que foi o primeiro espaço maker que está lá até hoje, que é o UFAM Makers, que é um espaço colaborativo que muitos estudantes e alunos podem entrar e construir coisas. Então, lá eu pude construir meus primeiros projetos com Arduino e com Scratch. Tive meu primeiro contato com o Arduino foi lá, e foi lá que eu conheci o meu sócio, né, que é o Felipe, que a gente fundou a Kainos Maker, a gente trabalhou bastante desde esse tempo lá. E a gente começou a fazer oficina de graça para atrair pessoas, então as escolas iam para o UFAM para poder aprender. A gente entrou na Casa da Física, que também é um projeto que abriga mais de 800 alunos no final de semana na UFAM. E lá a gente tem matemática, ciências tem agora, né? Porque antes não tinha, mas tem física. E tinha uma turma de inovação que eu era responsável. E essa turma de inovação era para você estudar uma tecnologia e tentar criar algo novo, né? Então eles criavam coisas assim incríveis, né? Como um protótipo de jacaré, que você coloca a mão na boca dele e ele fecha a boca automaticamente, feito de papelão, né? Ou uma aranha vibrante que anda, né? Só pela vibração, que nem aquele celular da Nokia antigo, então eles usaram esse mesmo conceito, né, da vibração para andar. E uma horta automatizada, um regador automático, só com a umidade do solo. Se o solo estiver seco, então ele vai ligar o servomotor e vai ficar regando a terra até o sensor descobrir que está tranquilo, está legal. E a gente fez muito com pouco material, né? E a gente, assim, eu e o Felipe, a gente é muito pidão, né? Então, perdão, desde 2017 a gente foi pidão, né? A gente foi pedindo material, então a gente pedia material de algumas empresas, como LED, bateria de 3 volts, e Arduino, dinheiro para comprar Arduino.
E a gente tentava aplicar na Casa da Física. Então, a Casa da Física foi o outro lugar que a gente também fez, que a gente ajudou. Na verdade, a gente criou, eu e ele, né? O espaço maker da Casa da Física. E lá, os alunos, os professores se reuniam para fazer coisas de ciência, artes, e era uma mistura doida, né? Era uma coisa muito louca. Tipo Steam, né? Isso, né? Esse era o nosso propósito, nosso objetivo, é explorar e validar aquilo que a gente estava aprendendo. Então, a gente estava aprendendo sobre Steam, a gente estava aprendendo sobre cultura maker, a gente estava aprendendo sobre educação 4.0, mas a gente queria validar. Isso existe em outro lugar? Isso vai funcionar? Ou é só com a Marisa que funciona, né? Funciona em outro lugar? Então, beleza. Em 2018, a gente teve uma oportunidade de se inscrever no Hackathon. Era o ano que estava começando a onda do Hackathon. Né? Um dos primeiros hackathons assim, do Brasil foi o da IBM, que teve mais de 300 pessoas. Foi lá em São Paulo, se não me engano. O que é um hackathon, Jonathan, aí para quem está ouvindo e não conhece o termo? O hackathon é uma maratona de programação e invenção. Então, você vai ficar 3 dias, 5 dias, 6 dias imersos em um lugar e você vai ouvir, você vai aprender uma ferramenta e, no final, você vai dar uma solução real para um problema real. Se a sua solução for boa, a empresa que está promovendo, ela te dá ou uma premiação ou ela te chama para trabalhar junto e solucionar outros problemas, né, reais. E te dão, essa premiação pode ser um financiamento para você trabalhar e tudo mais. E a gente fez esse hackathon, foi com o pessoal do CERT, da BBC de Londres e da Positivo do Brasil, que hoje mudou de nome, né, é o Tecnologia Educacional. E foi para eles apresentarem essa placa aqui que eu estou mostrando no vídeo. E quem não está vendo, é uma placa pequena, do tamanho da minha mão, menor que a minha mão, na verdade, da palma, que é um computador de bolso com 2 botões programáveis, 25 LEDs na frente programáveis, pinos para você colocar LED, servomotor e outros sensores e atuadores. E ele tem sensores embutidos nele, como sensor de luminosidade, sensor de giroscópio, então se você balançar a placa, ela vai sentir, e sensor de temperatura. Essa é a primeira versão, agora a gente está com outra versão, que vem até com sensor de toque ou sensor de som. Se eu bater palma, por exemplo, ele pode acender LED ou acender a luz do seu quarto, né, integrado com um relé de verdade. E a programação dele é simples, é em blocos. Então, nesse hackathon, a gente a Alexa usa esse tipo de sensores, né? De sensor? Demais. Sensor, atuador, eles usam bastante, né? E lá no hackathon, foram chamados os melhores educadores, os especialistas em educação 4.0 no Brasil, né? E a Marisa estava lá. Um outro professor também que anda com ela, que trabalha muito também, que nos ajudou bastante, eu e Felipe, a crescer, é o Hélio Molizani. Ele também estava lá como um mentor. E tinha gente de Israel, né, educadores de Israel, educadores dos Estados Unidos, da Lego, o pessoal da Rede Brasileira de Arte Criativa estava lá também, o pessoal do MIT, tinha uma galera, assim, de todo lugar do mundo, né? Então, a distância não era problema, porque videochamada, né? Isso em 2018, antes da pandemia, e isso já era normal para eles, né? Videochamada, reunião em chamada, normal. E a gente teve essa formação muito forte com eles. E, inclusive, o dono, o criador da placa, ele também estava lá. E a gente teve a oportunidade de conversar bastante com ele, né, e aprender também. Então, isso foi um boom para mim e para o Felipe, né? A gente, como se fosse uma injeção. Assim como vocês estavam falando antes daqui, da gente gravar, sobre aquela formação, né? Que vocês participaram. Eu acredito que foi, né, uma injeção que trouxe um crescimento muito grande para a mente de vocês, né? E Sim. Isso aconteceu com a gente, né? Então, inclusive, todos os que participaram no Hackathon, eles trilharam por esse caminho da educação, né? Alguns desperdiçaram, infelizmente, né? Alguns tentaram, mas eu percebi que, por causa das circunstâncias, porque viram que não é fácil, desistiram, mas não é fácil, é normal. Quando a gente está abrindo um caminho que não existe, né? A gente vai ter que
derrubar Isso mais. é verdade. A gente vai ter que ralar. Então a Kainos, a participação no Hackathon para Kainos foi algo importante para a consolidação dela. A Kainos não existia nesse ano, né? 2018. Ela foi existir no final, porque eu e o Felipe, a gente viu a oportunidade e aí a gente... é que nem vocês dois, né? Vocês dois estavam lá há um tempão, vamos abrir uma startup, né? Vocês participaram de um evento e saindo de lá ficaram com a mente pilhada, né? A gente precisa aproveitar essa oportunidade. E foi assim a gente participou de vários eventos, inclusive chegamos até a constituir uma inicial, não constituir, mas o embrião, né, Jota, de uma startup com nossas colegas Amanda, Tessa e Suzana. Era Nhemboé Educação. Era legal. O nome era indígena, tinha o intuito de aprender, né? Era muito bacana a ideia, mas assim, não foi para frente, e aí surgiu justamente o Lab depois de um start. Muda de nome, né? Muda de nome. Antigamente o nome era o quê? Era The Kindergarten. Aí o pessoal falou, pô, mas The Kindergarten é inglês, né? O pessoal não vai entender em português, entendeu? Vamos colocar em português, né? É referência lá ao livro do Sim, do MIT, lá referência ao livro, né, do Jardim de Infância para toda a vida, né? Do Mitchell. Então, a gente estava nessa energia. Então, a gente começou tentando abrir uma empresa júnior na UFAM. E... Só uma pergunta, qual é a idade do teu sócio? Ele tem 26 ou 27 anos. Eu já fiquei surpreso quando tu falou para mim que tu tinha 25 anos, cara. Eu pensei que tu tinha assim, uns 30 anos, por aí, assim. Poxa! O que é mais legal... Assim, tu tem 29. Não, pô, mas isso que é da hora, né? Pô, conversar com... O cara tem idade do meu irmão, pô. Cara jovem, mente ativa aí, empreendedor. Eu acho que esse é o futuro mesmo da educação, cara. A gente precisa de uma juventude que realmente se engaje, participe, que meta a cara e que reconheça as oportunidades, né? Mas isso que tu estava falando, né, sobre essa questão de startup, de empresa, a gente tem que ter muita resiliência mesmo, cara. A gente tem que ter muita resiliência, muita coragem. Não é para todo mundo. Eu acho que quem quer se meter em abrir uma startup, a empreender, realmente tem que ter muita disposição, tem que saber o que quer e tem que ter resiliência, porque é uma montanha russa, cara. Muitas das vezes a gente tem que construir um avião no ar, ou consertar um avião com ele em voo, cara, literalmente. Ditado de papai, Jota, ditado de papai. Meu pai ainda fala. Todo mundo quer o comércio, mas o comércio não quer todo mundo. É verdade. E a gente está lidando com pessoas, né? Pessoas, geralmente, elas são muito inconstantes, né? Elas são muito fluidas. E a gente tem que ter exatamente isso que o JP falou, né? Resiliência. Porque... além dos novos mercados, novos modelos de negócio, quando você aprende já mudou o mercado. As coisas já mudaram, o termo já mudou, tudo já mudou. Então, eu lembro que eu e o Felipe, a gente tinha uma ideia depois do Hackathon, que era construir uma mesa digital, né, para você fazer montagem de blocos físicos. 2 meses depois, alguém lá na China lançou essa ideia, né? E aí a gente ficou, poxa, quando a gente estava começando a desenhar, alguém já foi lá e lançou, né? Então... a gente tem que realmente ser rápido, a gente não pode pensar, e se? Não, e se não, vai. Né? É que nem o livro do Mitchell fala, né? A gente tem que aprender fazendo, né? Aprender brincando. Né? Então, não levar muito a vida a sério e achar que a gente tem que acertar toda hora. Não, vamos errar agora que a gente está no início, ainda mais na startup, ainda mais na empresa júnior, ainda mais em tudo. Vamos errar agora no início, que depois você não tem mais oportunidade de erro. Né? Então, empresas grandes que erram, elas sujam o seu nome e mudam de nome, né? Então... às vezes a gente quer já começar... vou esperar encontrar uma situação, um momento ideal,
Eu vou esperar estar consolidado para começar a empreender, entende? E muitas das vezes começa grande e acaba pequeno, né? E eu acho que essa é a essência hoje para você construir um empreendimento de sucesso. Se você tem uma ideia, não espera. Vai lá e faz. Mete a cara, experimenta, entendeu? Porque nós aqui, eu, Zé Valdo, você e teu sócio, com certeza, a gente tinha e temos 1000 motivos para ficar sempre esperando o momento ideal e nunca ficar lançando uma ideia para ver se realmente ela vai dar certo ou não e a gente aprender com ela. Eu acho que isso se relaciona muito, principalmente, com essa questão da gente não se permitir errar, né? Nós fomos educados dentro de uma cultura educacional em que o erro sempre era visto como algo ruim. Não, você não pode errar, entendeu? A gente não era incentivado a olhar para os erros e ainda é assim, né, Jota? Para extrair o aprendizado necessário, né? Não é fazendo apologia, né? A questão do erro, enfim, coisa desse tipo. Mas, pô, se eu errei em algo, caramba, olha a oportunidade de aprendizado que eu estou tendo nisso aí. Né? E isso exige uma postura de desconstrução nossa mesmo. Sim. Porque as ideias mudam o tempo todo. E principalmente na área da tecnologia, como tu falou. Hoje a gente pensa algo que amanhã já pode ficar obsoleto. Entendeu? A gente faz o curso, eu fiz o curso do WhatsApp há um ano atrás. E aí, hoje, se eu for olhar o WhatsApp, eu já tenho que mudar parte do curso que eu fiz lá, que já mudou muita coisa. Né? Exatamente. Várias falas que eu tinha falado, o WhatsApp já tem a possibilidade, já não tem mais. E o bom é questão de um ano, né? O professor de hoje, desse século, ele não precisa saber de tudo, né? Então, você só precisa ser o mediador, o curador, né? Selecionar aquilo que é bom, aquilo que não é, e dar para os seus alunos, que eles vão fazendo. Então, hoje eu tenho um aluno que faz site, mas eu não sei fazer site ainda. Mas eu dei a ferramenta para eles, eu dei o curso, eles foram lá, aprenderam, foram além, e hoje estão vendendo site. Tem 15 anos o rapaz, ele está vendendo site para empresas, ganhando dinheiro, ajudando a família dele. Né? Então, hoje ninguém segura esse rapaz, né? Então, ninguém precisa saber de tudo. A gente não precisa saber de tudo, né? A gente só precisa mediar, né? Organizar, arrumar tudinho para poder os nossos alunos serem guiados. Eu acho que é muito a questão da humildade intelectual, sabe, cara? Eu acho que, principalmente hoje, não vale a pena a gente querer vestir a capa daquele que sabe tudo. Muito pelo contrário, o conhecimento está se transformando a todo instante, a todo momento. Novos desafios virão. Ainda dentro desse lance de empreendimento, e realmente não dá para a gente esperar, né? E outra coisa, essa questão hoje da gente estar empreendendo, principalmente no mundo digital, e a tecnologia abriu portas para isso, para nós educadores enxergarmos essas oportunidades, termos uma ideia, executar essa ideia, validar essa ideia, transformar essa ideia, crescer, evoluir e colaborar fazendo aquilo que a gente gosta, né? E a gente pode criar várias desculpas para não fazer nada. Entende? Então, por exemplo, quantos canais de YouTube não faz o que eu e o Zé Valdo nós fazemos? Quantas outras empresas não faz o que você e o seu sócio fazem também, né? Verdade. E o que é o diferencial? Eu sempre converso com o Zé Valdo sobre isso, sabe? O que é o diferencial nosso? O que a gente pode oferecer, né? Se outras pessoas fazem o que a gente está fazendo. Eu acho que tudo entra muito também nesse aspecto, Jonathan, na minha percepção, nesse aspecto mais relacional, da forma como a gente se relaciona com o nosso público, né? Na forma como a gente se coloca, no tipo de relação que a gente constrói. E acho que é aí que entra a questão da humildade intelectual, de você, acima de tudo, construir uma relação de humanidade com quem se beneficia dos serviços e dos produtos e dos processos que a gente cria, né? Hoje em dia, essa é uma das necessidades mais prementes que eu vejo nos empreendimentos e no quanto isso é importante para que a gente também possa estar criando soluções criativas e significativas.
Aí entra muito a ideia do design thinking, que eu e o Zevaldo a gente gosta muito de utilizar no Lab do Educador, né? Então, por isso que a gente sempre busca estar junto dos professores. Porque não dá para a gente criar uma solução, uma formação, se a gente não conhece a realidade. Exatamente. Se a gente está distante, se a gente está longe. Isso é o erro da maioria das empresas grandes de educação. E o que mais tem, sinceramente, a gente é professor, a gente tem a vivência também, a experiência, a gente acompanha. Os professores estão cansados de ouvir as coisas vindo de cima para baixo, as imposições. Eu acho que está na hora da gente repensar o tipo de relação que a gente está construindo e passar a ter um diálogo mais humano, mais horizontal mesmo, do entendimento, da empatia. Pô, vamos construir juntos? Deixa eu entender o que você está passando, está precisando. Vamos construir, vamos validar, vamos buscar alternativas juntos, que é a ideia do Ubuntu. Não sei se tu já ouviu a história do Ubuntu. Tem o Ubuntu que é o sistema operacional, mas tem um Ubuntu que é a filosofia de uma comunidade africana. Aí tem uma história que, inclusive, falam para representar essa filosofia, que essa história diz que certa vez um sociólogo chegou em uma comunidade dessa para estudar os costumes, e ele se espantava muito com a cultura de cooperação que havia entre os membros dessa comunidade, né? E ele teve toda a experiência de pesquisa dele e chegou no final, ele ainda não havia conseguido compreender e entender de fato qual era a ideia, qual era a raiz dessa cultura, né? E aí, no final, ele propôs uma atividade para as crianças da comunidade. Ele pegou um saco de balas, amarrou numa árvore, e aí contou uns 50 passos, fez uma linha no chão, colocou as crianças todas atrás da linha e falou assim, olha, o primeiro que chegar lá no saco de balas vai ficar com a bala todinha para si. Aí ele deu o sinal. Nisso que ele deu o sinal, todas as crianças deram as mãos e foram juntas até o saco de bala. E comeram juntas o saco de bala. Aí ele chegou para elas e falou assim, acho que vocês não entenderam o que eu disse para vocês. Aí uma criança olhou para ele e falou assim, não, tio, isso aqui é Ubuntu. Eu só posso ser feliz se o outro estiver sendo feliz junto comigo. Uau, entendeu? Incrível. Então é uma filosofia, poderosa. Um aspecto, é uma outra ótica para a gente encarar a questão da cultura, a questão do valor da educação, entende? Eu acho que Jota, isso, você, Jota, não vou mentir para você, não. Para aí, rapidinho. Eu vou te interromper. Sabe por que eu vou te interromper? Por quê? Porque você sabe que a minha mente vai assim voando, né? A gente vem conversando sobre essa filosofia há quanto tempo? Desde quando a gente se conheceu. 4 anos, desde que a gente se conheceu, desde 2017 a gente vem conversando disso daí. E você já repetiu essa história, assim como vários outros colegas nossos, a gente já repetiu essa história várias vezes entre a gente. Mas a forma como tu contou agora me fez um start aqui de dizer que a gente pode, inclusive, trazer para dentro da escola uma aprendizagem Ubuntu. Uma aprendizagem onde todos também podem participar, porque hoje na escola, querendo ou não, existe competição acirrada dentro para ser o melhor aluno, para ser o melhor jogador na aula de educação física e tudo mais. Mas como é que a gente pode fazer uma aprendizagem Ubuntu na escola, no chão da escola, não só entre pares, professores, mas também fazer com que esses professores também comecem a criar junto com as crianças? Porque, assim, o exemplo que tu dá... A cabeça está explodindo aqui também agora. É o exemplo que você fala assim, são crianças que pararam e falaram isso para o sociólogo. Para essas crianças falarem isso para algum adulto, outro adulto deve ter passado essa filosofia para ela. Não tem outra forma. Não tem outra forma. Talvez isso seja até mesmo o cerne, né? A espinha dorsal da educação 5.0, né? Da sociedade 5.0. Então, vocês que já estão estudando sobre isso, né? Que estão se aprofundando, eu acredito que vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Porque na educação 4.0,
a gente tenta, tudo que a gente faz, não pode ser individual, não pode ser sozinho. A gente tem que compartilhar. Esse é o modelo, é o pensamento do Vale do Silício, né, das grandes empresas hoje. Não é mais um modelo tradicional, que a minha ideia é só minha e eu não vou compartilhar com ninguém. Né? Não, ele fala compartilha, porque por causa disso a Kodak, ela faliu. Né? O rapazinho lá tentou colocar a câmera digital e recusaram. E aí vendeu para a Samsung, ou foi para outra empresa, não lembro. E eles explodiram no mundo. Né? E a Kodak faliu. Então, hoje eles sabem disso. Olha, todos têm voz, todos podem falar. Né? Todos devem falar. A gente precisa abrir o espaço para todos. E a educação 4.0 traz também isso. Então, se meu aluno ele não é bom em programação, mas ele é bom em desenhar, eu vou colocar ele na área de desenho. Né? Eu vou abrir um espaço para ele trabalhar e agir. Né? E tem que ser mais humano, não pode ser exclusivo, né? Só para um grupo de pessoas. Né? Então, é desafiador, isso que o Zé Valdo falou, é muito desafiador. Hoje, a Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa, a gente está começando a ter intérprete de Libras. E a gente está chamando o público surdo daqui do Amazonas para estar com a gente. E é desafiador, né? Porque a gente nunca viu isso, a gente nunca testou isso, né? Um grupo no Google Meet, uma pessoa falando e o outro interpretando, e aí a gente não sabe se a pessoa está vendo o intérprete, né? A internet pode falhar de repente com o intérprete. Então tem muitos desafios, é aquilo que a gente estava falando, a gente vai abrir estradas, né? São coisas novas. Beleza? Então, pode voltar aí para o raciocínio de vocês, que depois eu volto aqui. Não, tá não, aqui, mas é isso, coletivo. O raciocínio é coletivo, aqui é um bate-papo mesmo para a gente falar e refletir sobre tudo isso. Mas, tu falou, Zé, essa questão da questão da competição, né? Em Ubuntu é uma questão de cultura de cooperação. Não significa que não tenha que ter competição, né? Sim. Eu acho que isso entra, inclusive, naquela nossa discussão sobre autonomia. Exato. Lembra que a gente estava falando sobre autonomia? Como construir um sujeito autônomo no processo de aprendizagem? Como construir uma autonomia de uma forma que o ser humano não se sinta autossuficiente, que ele acha que não precise do outro? Não. Não é essa questão de uma autonomia centrada no egoísmo, mas uma autonomia centrada na colaboração. Uma autonomia centrada no entendimento de que eu só posso ser um ser humano se existir outros seres humanos junto comigo e convivendo comigo. E eu refletindo sobre o meu papel, construindo o meu projeto de vida, fortalecendo as minhas habilidades, desenvolvendo outras habilidades também. Por isso que hoje falo-se muito sobre as competências do século XXI, cognitivas, interpessoais, intrapessoais. Eu acho que a educação 5.0 é exatamente essa que o Jonathan está falando, é a educação que vê o ser humano na sua integralidade, entendeu? Total. A questão de a gente se enxergar como seres biopsicossociais. A educação ela não se resume somente ao cognitivo. A educação ela se resume ao afetivo, se resume também ao emocional, ao social, ao político, ao econômico, entende? Ao espiritual, por que não falar nisso? Inclusive, Jonas, eu fiquei muito curioso também sobre essa tua relação com a teologia, e depois eu gostaria que tu falasse de que forma a teologia colabora para as tuas práticas atuais, entendeu? Porque Legal. Eu vejo que isso está muito relacionado também com essa questão de uma visão humana, de uma visão realmente centrada no ser humano, a visão centrada na construção de valores éticos, né? E eu acho muito curioso, por exemplo, porque eu estava ouvindo uma palestra do professor José Pacheco e perguntaram para ele, né? Para quem não sabe, o professor José Pacheco foi um dos grandes incentivadores e idealizadores da Escola da Ponte de Portugal, na década de 70. Hoje ele mora no Brasil, desenvolvendo outros projetos de educação, incentivando, participando e colaborando também. E perguntaram para ele, né, nessa live, quais são os livros que você indica para a gente ler? Quais são os livros que você poderia, sugestão de autores, para indicar para nós? Ele citou vários autores brasileiros, Florestan Fernandes, Anísio Teixeira,
Darcy Ribeiro, Lauro de Oliveira Lima, também de autores internacionais, Celestin Freinet, por exemplo, né? Mas ele também falou algo assim que me deixou assim, caramba, eu nunca pensei que eu ouvi isso. Ele falou, mas tem 2 livros que são extremamente necessários para você que quer trabalhar com educação. O primeiro deles é a Bíblia, o Evangelho. O segundo é você conhecer a história dos grandes homens e mulheres da humanidade. Ele citou, por exemplo, Francisco de Assis. Ele falou também do Siddhartha Gautama, do Buda. Eu fiquei assim, caramba, bicho, que visão é essa? E eu vejo, por exemplo, que a ciência ela tem um papel muito grande de direcionar o nosso intelecto. No mesmo passo, como eu vejo que a religião ela tem um papel fundamental de verticalizar e trabalhar o nosso sentimento, o nosso coração. Eu acho que a ciência com a religião formam um eixo muito importante. A ciência na horizontalidade, trabalhando o intelecto, trabalhando os avanços científicos, mas a religião não no sentido de seitas, mas no seu sentido etimológico de religar e de comunhão com o sagrado, com o divino, da espiritualidade. Tem a grande função de trabalhar, de verticalizar o nosso sentimento, porque o conhecimento sem o amor, ou seja, sem esse lastro, ele se torna inútil e pode se tornar prejudicial tanto para quem o detém como para quem o constrói e se beneficia dele, entendeu? Muito então bom. Achei interessante tudo isso. Sensacional. Tem um livro que eu amo que se chama Celebração da Disciplina, do Richard Forte, que ele organizou vários textos e falas e pensamentos de vários grandes homens, como Francisco de Assis, né, como o jeito que eles eram piedosos, né, o jeito que eles tinham uma disciplina para poder meditar, né, orar, ou você até mesmo aconselhar, disciplina para você jejuar, né, então tem todo lá é realmente uma celebração mesmo, né, e você lê, você fica inspirado. Então, a Bíblia, eu li 2 vezes, e eu estou na 3ª vez, e o que a gente percebe é que a Bíblia fala a respeito de um cara, né? Um cara que dividiu a história, tanto é que hoje a gente está em 2021, depois desse cara. Depois de Cristo. Exatamente, dividiu a história, né? Ele tem uma importância, um impacto muito forte no mundo, né? E principalmente os ensinamentos dele, a vida dele, ela marcou muitas pessoas, né? Porque o que eu mais medito, né, e o que me ajuda na educação é sobre o Sermão da Montanha, né, que está lá em Mateus, que ele fala sobre a gente realmente Mateus se importar. 5, né? Mateus 5. Ele fala para a gente se importar com os outros, né? Ele fala sobre a gente chorar com os outros, ele fala para a gente ser manso, né? E olha que eu sou um cara muito, muito assim, como eu posso falar? Como é que aquele cara agitado? Eu esqueci agora a palavra. Aquela criança que é muito agitada. Né? Como é que se fala? Agitado, não? Agitado, acho que seria imperativa. Imperativo, isso. Sou muito imperativo. Então, a minha toda essa imperatividade minha gera, às vezes, uma certa ira sobre algumas questões, né, que estão acontecendo hoje, tanto política quanto na educação, né, inquietações que eu tenho. Eu sei que vocês também têm inquietações na educação, que vocês acaba se tornando ansioso, na verdade, né? A gente gostaria que essas questões não chegassem a esse ponto que estão chegando hoje. A gente queria, na verdade, que as pessoas, de acordo com todo o conhecimento histórico, né, científico, político, tudo que vem, né, a gente pudesse estar olhando com mais assertividade, né? Mas as pessoas não entendem, né? E isso daí gera em mim um negócio, sabe? E a mansidão, né, que fala no Sermão do Monte, ela foi uma das coisas que me abriu portas na educação. Abriu muitas portas na educação. Para eu falar né, desde secretário da educação, da CEMED, né, hoje eu estou trabalhando com a vice-presidente do CINEP,
né, que é a dona Cristina, se estiver me ouvindo agora, um grande abraço, amo você, amo a sua escola, e a gente precisa, né, ter essas características que o Sermão do Monte nos dá, porque Jesus ele foi um cara que marcou a história, e se ele marcou a história, alguma coisa tem aí, né, alguma coisa ele fez que isso vai mudar a nossa vida, né, então ele fala sobre ser misericordioso, sobre ser pacificador, né? E quando a gente trabalha em empresa, quando a gente trabalha em startup, a gente vai lidar com gente que vai querer passar a perna em você, com gente que vai querer fazer sociedade, mas só para ter a sua mão de obra. Então, a gente vai ter muita injustiça nesse mundo, né? Eu e o Felipe, a gente passou por muita injustiça, muita gente querendo ser sócio nosso, querendo dar dinheiro para a gente trabalhar e dividir os lucros depois, mas depois era só para, né, crescer nas nossas costas, e uma coisa injusta mesmo. Gente que traiu a gente, né? A gente estava lá conversando, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, aí a pessoa foi lá com outro cara nada a ver e falou, olha, eles estão fazendo isso, 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 bora fazer, eu vou fechar contigo. E aí pegaram e abriram uma empresa, né? E sabe, essas coisas, né, deixam qualquer um doido, né? E esses princípios que a gente aprende na palavra, eles firmam a gente, eles formam a gente. A gente é uma pessoa hoje controlada, uma pessoa que tem domínio próprio para não fazer besteira, né? E a sociedade, eu percebo isso nos alunos, ainda mais nessa pandemia, eles estão muito ociosos, eles estão muito nervosos por alguma coisa que eles não sabem o que é, né? E se eles não tiverem referências de professores que sabem o que estão fazendo, que são firmes, que não estão perdidos no que estão fazendo, eles com certeza vão se espelhar, eles com certeza vão refletir o que o professor é, né? Então, a gente tem muitos testemunhos, né? Exemplos de alunos que estavam em depressão e depois que começou a trabalhar com a gente, começou a fazer projeto com a gente, saiu e a mãe e o pai foram lá e agradeceram pelo que aconteceu com ele, porque estava focado no estudo. Então, eu acredito que tudo isso representa muito, né, Jesus. Eu quero expressar Cristo, eu quero expressar aquilo que eu acredito, então eu vou espalhar o amor, né? Eu vou espalhar aquilo que eu aprendi e eu vou amar incondicionalmente. Tanto é que eu trabalhei 3 anos de graça, né, sem ganhar nada, para validar o que eu estava fazendo. Então, eu considero que é uma nova profissão que a gente está fazendo, né? Professor de robótica, né? Professor de pensamento computacional. Né? Isso tem na carteira assinada, isso existe. Agora existe. Mas lá em 2018 não existia. Teve escolas que pediram para eu dar aula de robótica do primeiro ano até o 9º ano, de manhã e de tarde. E aí eu falei, olha, eu vou dar 2 meses experimental para você, ver se é isso realmente que você quer. E quando acabar esses 2 meses, a gente pode fechar um contrato em tal valor, em algum valor, né? Aí a diretora da escola, né, falou o seguinte, não, vamos fazer o seguinte, vamos fechar aqui em R$900, que eu vou te pagar R$900 por mês, você vai lá, trabalha, né, são 9 turmas, de manhã e de tarde, né, e aí no ano que vem, aí porque eu estava no final de um ano, né, e eu queria dar uma aula experimental para ela ver, né, e aí ano que vem a gente vai e muda o contrato, né, a gente aumenta um pouquinho. Aí beleza, então fiz o primeiro mês, né, foi muito legal, eu estava sugado, né, mas como era a primeira vez que eu estava entrando em escola particular, eu fui. Eu não tô nem aí, né, porque eu trabalhei de graça. Tem que aprender. Trabalhei de graça, mas não, eu tô ganhando 900, então eu tô no lucro, né? Aí, pelo menos você esperava uma coisa, né? E aí acabou. Exatamente. Levava o meu material, né, as minhas placas eletrônicas, todo o meu material para a escola, ia de ônibus tranquilamente, né? E um risco de ser assaltado. E aí, no final do primeiro mês, ela falou, e aí, Johnson, qual vai ser o preço que vai fechar? Aí eu falei, olha, a gente não combinou isso, vamos combinar no final desses 2 meses e aí a gente vai fechar um preço. Aí ela falou, não, mas eu quero a resposta agora, Aí eu falei, tá bom, vamos fazer o seguinte, R$10 por aluno, então. Né, R$10 por aluno. Aí você pode acrescentar ano que vem na mensalidade, e aí não fica pesado para vocês R$10 a mais. Ou vocês podem até pegar R$15 e ganhar R$5 a mais, né, pelo trabalho, não tem problema nenhum, não. Mas eu estou agregando valor à escola. E eu fui muito corajoso, porque robótica, né, que escola tem isso aqui em Manaus? Né, só as grandes e elas não ficam se exibindo. Né? O Século, por exemplo, naquela época tinha robótica, mas não era, né, não era tão exposto, hoje é.
né? Hoje eles estão em campeonatos, eles estão ganhando tudo, né? Assim como o SESI, né? E assim como outras escolas. E aí eu fui corajoso e falei, olha, foi cara de pau, olha, é isso, né? R$10, gente, R$10 por aluno é pouco, né? Para um trabalho desse, né? Ainda mais com, né? E beleza, eu pensei que eles iam pedir para baixar mais, né? Eu pensei que eles iam conversar, mas não. Eu entrei na sala de aula no dia seguinte, eu estava lá ensinando e tal. Aí, de repente, alguém entra na sala de aula e fala, professor Jonathan, saia da sala agora. Assim mesmo. E eu fiquei, já gelei, né? Eu, tá bom. Aí, com licença, pessoal, vou sair aqui. Não pediu licença, não pediu nada. Aí eu fui lá para baixo, fui lá na sala da diretoria. Aí ela falou, ó, queria que você assinasse isso daqui, porque nós não queremos mais você nessa escola. Aí eu fiquei sem entender, né? Aí eu, mas por quê? Aí, não, porque o preço que você está cobrando é absurdo, é muito caro, não sei o quê. Eu falei, não, mas a gente pode conversar. E ela, não quero saber. Né? Pega esse pouco dinheiro, esses R$300 aqui que você trabalhou, né? E saia daqui agora. Eu engoli seco. Eu fiquei assim, gelado. E eu fiquei, nossa, tá. Então não vou discutir, porque senão a minha voz vai ficar trêmula aqui, eu vou querer chorar. Aí eu peguei minhas coisas, peguei tudo mais, né? Entendi. Aí eu olhei para os alunos e falei, tchau, pessoal, até a próxima, né? Aí eu saí. Aí eu pensei, será que eu vou lá para casa agora? Minha mãe tá lá. Não, vou pegar aqui um ônibus e vou lá para Ponta Negra, fazendo nada. Fui lá para Ponta Negra, sentei no mato, né? Ponta Negra, para quem não sabe, é uma praia daqui de Manaus. E aí eu fiquei sentado lá, fiquei olhando para o horizonte. Aí fiquei pensando, não, eu vou dar a volta por cima. Né? Eu vou estar em várias escolas, eu não vou desistir disso. Né? E aí, depois disso, aí eu fui em outra escola, bati na porta de outra escola, ofereci de novo o meu serviço e eles aceitaram. E aí hoje eu estou recebendo muito bem por cada aluno que eu dou aula lá, né? E aí depois disso, outra escola me chamou, depois outra escola me chamou, e aí na pandemia, 5 escolas particulares me chamaram, mas eu só sou um, né? Então eu pensei, eu tenho que focar em formação de professores. Então eu tenho hoje um time da Kainos, com alguns professores formados em matemática, alguns pedagogos em formação, e eu estou treinando eles para ser um Jonathan da vida, né? Para eles também replicarem. Mas eu sei que isso daí não é. Eu vou não virar é, aluno do Jonathan já já. eu sei que isso daí não é escalável, porque ser humano não é escalável, né? Mas isso que vocês fazem no Lab do Educador é escalável, né? Que vocês estão gravando vídeos, vocês podem formar muitos e muitos professores. O trabalho que vão ter realmente é de conversar com cada um deles depois, dar um feedback, né? E acompanhar eles. Então eu tenho pensado nisso, né? Eu tenho cavado de novo outro tipo, outro estilo, outro modelo de negócio para que a Kainos ela possa expandir. O meu sonho é que a Kainos esteja em todo o Brasil, né? Trabalhando com a mesma excelência que a gente trabalha. E a gente vai conseguir, a gente tem portas abertas em vários lugares, só que a questão é formação, preciso formar. Então, assim, coisas absurdas aconteceram, assim, de escolas indo atrás de mim, eu já dei consultoria para professores de robótica em escolas particulares, para que eles possam abrir espaço maker, então, vários espaços maker já foram abertos através de nós, né, e graças também a nossas parcerias que nós temos, né, não posso deixar de mencionar a Carla, por exemplo, que ela que foi a pessoa que trouxe o Fab Lab para Manaus, né, uma das fundadoras do Fab Lab, e a Carla é alguém, assim, excelente, né, ela que passou o bastão para mim da representação da rede daqui do Amazonas no ano passado, e esse ano eu tive a honra de assumir esse bastão, né, e assim, é loucura, né, as pessoas elas tendem a desistir de quando essas coisas acontecem. Então, ainda mais se você está abrindo uma estrada, se você está criando uma profissão que nem existe, né? Que nem a outra profissão que eu acho que vocês já ouviram falar, gestor de tráfego. Vocês já ouviram falar dessa profissão? Já ouvi falar. Não, gestor Agora de tráfego. Mas né? ouvi falar muito recentemente. Gestor de tráfego. Ainda não. O cara que criou esse termo. De dados? É gestor de dados? De tráfego. De tráfego. De tráfego, não, nunca ouvi, não. Que é o cara que gerencia os anúncios na internet, ganha muito dinheiro por isso. Ah, né? tá. No YouTube, Facebook, Instagram, todo lugar. Então, o cara que ele iniciou isso, ele tem a minha idade, né, aqui no Brasil. O nome dele é Pedro Sobral.
E hoje ele é um fenômeno, né? Um fenômeno. Mas, de início, as pessoas também não acreditavam que as empresas pagariam para alguém gerenciar o Facebook deles. E hoje é possível. Né? Então, tem profissões que estão sendo criadas agora que as pessoas não percebem a porta de oportunidade. Né? Já ouvi falar de gestor de redes sociais, por exemplo. Bom, gestor de redes sociais acho também. que é muito parecido com esse do gestor de tráfego aí, mas cada um tem uma pegada diferente, né? É isso, Jonathan, né? ouvindo a tua fala aí, eu me lembrei de um Zé Valdo lá atrás. Eu não sei se você já ouviu em algum momento eu falar disso, mas eu sou formado em História, né? História, mas eu sempre adorei informática. Sempre adorei computação, sempre adorei estar com tecnologia. Meu primeiro computador, eu tenho 40 anos hoje, mas o meu primeiro computador que eu tive, eu tinha 10 anos. Então, lá naquela época, foi para mim um boom, assim. Minha mãe era daquela... Foi da IBM. Daquele grandão mesmo, bonitão, assim. Deitado ou em pé? Deitado ou em pé? No meu caso, era aquele... Era em pé, né? Caixa, né? E ele do lado aqui, o gabinete em pé. E aí, o que acontece? Naquele período, eu me encantei muito com informática e tudo, e minha mãe, ela tinha me colocado... Ela comprou o computador no mesmo ano que surgiu a primeira empresa de informática, de escola de informática na minha cidade. E ela me colocou como aluno, porque, na verdade, ficava muito longe para ela era gorda, né? Então e também trabalhava, então era muito, não tinha carro na época, era só assim, e aí ficava muito cansativo para ela. Então ela me colocou, eu fui, aprendi, aí depois ela falava, agora me ensina, o que tu aprendeu lá, tu me ensina aqui. Aí eu ensinava ela. Isso com 10 anos, né? Ensinando a velha, que era uma excelente professora. E aí eu lá, conversando com ela e tudo mais. Pois bem, com 17 anos eu dei aula de informática. Eu dei aula de informática dos meus 17 anos até meus 20 anos, aí depois eu vim para cá, para Manaus, depois voltei para a Bahia de novo, e mais uma vez fiquei dando aula de informática de 2006 até 2017, quando eu voltei para cá para ser formador de professores para uso de tecnologia. Mas de 2006 até 2017, eu dava aula de informática básica numa escola particular. Em 2011, 12 ali, foi um ano para mim chave. Por quê? Porque eu estava olhando o que eu estava dando aula e não estava encontrando mais, como eu posso dizer assim, não tava dando liga. Para mim não fazia sentido mais eu dar aula de Word, Excel, PowerPoint, porque eu sabia que os alunos, a maioria já tinha sido meu aluno já há quase 5 anos, então eles já tinham pego ali a manha tal, e tudo mais. Então eu comecei a olhar a informática com um olhar diferenciado. Então, apesar de não ser professor, de não ter formado em nenhum curso de licenciatura em informática, licenciatura em computação, nessa época, eu estava licenciado, finalizando a minha graduação em História. Olha. Só que aqui no Amazonas, quando eu estudei aqui, quando eu morei aqui de 2001 a 2005, eu cheguei a fazer 2 semestres de análise e processamento de dados. Então, quando eu voltei ali, em 2011, 2012, eu comecei a acrescentar toques de filosofia dentro da perspectiva da informática. E comecei a trabalhar com os alunos um olhar diferente da informática, um olhar muito mais voltado para o olhar humano. Foi quando a cidade era uma cidade pequena, tal, começou a surgir os primeiros celulares,
a internet começou a chegar para a maioria das pessoas, os alunos começaram a ter suas primeiras redes sociais, tá? Os computadores começaram a surgir, lan houses começaram a surgir. E aí eu digo para você, quando foi o start? 2013. 2013, para mim, foi quando eu consegui virar a chave do professor de informática básica para um professor que olhava a tecnologia de uma forma diferente. Então, eu criei um projeto, dividi a estrutura, não era mais alunos do 6º ano, do 7º ano, do 8º ano, do 9º ano, não era mais assim. Eu comecei a trabalhar por projeto, o projeto do grupo de Facebook, onde iria administrar a página do Facebook da escola, o projeto que iria construir o blog da escola, o projeto que iria trabalhar com fotografia e cinema, o projeto que iria construir o jornal escolar, mas tudo ligado à informática. Eles iriam aprender normal ali, né, Word, Excel, essas coisas, mas iriam, ao mesmo tempo, estar desenvolvendo um projeto. E para completar a história, eu dizia assim para eles, olha, metade da nota é essa daqui. A outra metade, você vai ter que aprender programação. Pergunta, Jonathan. Eu digo para vocês, Evaldo, eu tinha estudado lá atrás 2 semestres de análise e processamento de dados, mas eu nunca tinha estudado linguagem de programação em nenhum momento da minha vida. Ousado, eu só cheguei para ele e falei assim, a gente vai aprender programação agora usando o Khan Academy. Aí o Khan Academy já estava rolando, né? Aí eu peguei e botei os alunos agora, todo mundo vai ter que fazer. Aí eu tinha como construir a sala no Khan Academy e comecei a fazer junto com eles. Eu fui começando a aprender junto com eles. Foi quando, em 2016, eu comecei a vislumbrar colocar a robótica na escola. Muito bom. Muito bom. Só que aí, em 2017, eu vim para cá. E aí eu morri ali. Eu digo uma coisa para você, né? Assim, em 2017 para cá, eu voltei meu olhar para a formação de professores para o uso de tecnologia. Mas esse sonho de trabalhar com programação e robótica, eu ainda não desisti. Por isso que eu estou dizendo que boa. Boa. E aí, só para fechar, porque você falou aí dessa questão do Fab Lab, né? Sim. Digo para você, para mim, uma sala de aula, ela tem que ser uma sala totalmente diferente do que é aqui. Exato. Eu aprendi muito aqui em Manaus, com o Jota e com tantos outros colegas, mas lá na Bahia, ainda como professor de informática, eu construí um laboratório diferente. Antes era um laboratório de informática, todos os equipamentos de informática e tudo mais. Mas eu falei assim, eu não quero isso. Eu não quero um laboratório de informática. E aí eu peguei, até hoje eu tenho aqui as fotos, assim, eu botei assim, laboratório de criatividade e inovação. Lá atrás, em 2015, laboratório de criatividade e inovação. Eu coloquei os computadores todos na parede, porque eu queria que os meus alunos pudessem, porque eram só 6 computadores, então, quem estava usando as estações de trabalho faria sempre em dupla, mas como as turmas eram grandes, então eu botei uma mesa no meio, e nessa mesa, aí eu botei umas prateleiras em cima, trouxe os livros todo para cima, livros, botei outra prateleira, e aí nessa prateleira tinha papel, grampos, essas coisas, tudinho, canudo, coisa de professor mesmo, assim, aquela papelão. E aí o que acontecia? Como eu queria fazer a introdução à robótica, então eu ensinava a programação para eles, mas fazia desafios para eles com origamis, usando construção de maquetes. Legal. E também eu tinha inscrito eles na Olimpíada de Informática e na Olimpíada de Astronomia,
Opa! E aí eles construíam foguetes de água e ar, com aquelas misturas e tudo mais. Aí eu botava eles, eu fazia um monte de desafios para eles. Eu botava o manual do mundo e dizia: agora vocês vão ter que fazer isso daqui aqui na minha frente. Então, basicamente, o que eu estava fazendo com eles, eu nem sabia dessa história de aprendizagem criativa, de robótica da escola. Você estava fazendo tudo isso. Eu estava fazendo tudo isso sem saber disso. Eu só estava fazendo. Exatamente. É só assim, só na vibe assim, bora fazer. Aí eu falava muito com os alunos assim, e aí, o que é que vocês querem fazer? Eles falavam, bora fazer isso, professor. Aí a gente, bora. Então, assim, você falando aí, eu me lembrei disso aqui. Eu falei assim, o cara era doido mesmo, eu era doido, eu não sabia. Olha, isso é coisa de professor que pensa fora da caixa, né? Porque tem muito professor espalhado pelo Brasil todo que faz isso, mas não achou ainda os parceiros para inspirar, né? Não achou parceiros mesmo para incentivar, né? Continua, porque esse é o futuro, é isso que vai acontecer. Né? E as escolas da Europa já está na grade curricular deles, alguns países, né? A robótica, né? E no futuro eu ouso dizer que não vai existir essa disciplina de robótica, né? Porque isso vai virar uma ferramenta. Né? Exato. Tinha informática nas escolas, antigamente. Tinha informática. Depois que todo mundo aprendeu a usar, já era. Né? Não existe aula de calculadora, não existe aula de régua. Assim também como não vai existir aula de robótica. Porque as pessoas, os professores já vão entender como é essa ferramenta. E já era. Né? Então, todo ano surge ferramenta nova. Né? Todo ano surge novas. Né? A gente não pode tentar dominar tudo porque a gente fica doido. Né? E os professores vão começar a dominar, né, esse tipo de coisa. A pandemia acelerou isso. Isso, querendo ou não, para nós que temos essa visão, é bom para nós, né? E a gente só precisa se arrumar, se preparar para ajudar os outros professores nessa jornada. Né? Exatamente. Legal. Eu vejo assim, cara, eu vejo o Zevaldo como um tipo de professor que está à frente do tempo dele, entendeu? Verdade, verdade. E eu vejo assim que o nosso papel também assim de professores e de educadores é muito também assim um papel, como falei certa vez até no encontro numa conversa que a gente teve com o Reinier, no Fala Edo Inovan, eu falei naquela circunstância que o professor ele tem assim um caráter meio que de profeta, sabe? O professor ele tem um papel de abrir as portas do futuro para os seus alunos. É alguém que tem que estar à frente do seu tempo. E é alguém que tem que estar sempre atenado, sempre buscando estar atualizado com o que há de melhor na sua área de formação. É a questão do próprio conhecimento científico, né? Porque se eu sou biólogo, eu tenho que saber quais são os principais avanços da minha área, tenho que estar por dentro disso tudo, né? E hoje, nesse mundo conectado, isso a gente consegue ter acesso na palma das nossas mãos, né? Então, eu acho muito legal esse aspecto. E quantos professores não desenvolvem uma atividade de aprendizagem criativa e muitas das vezes não sabem que estão fazendo. E a gente percebeu muito isso quando a gente ia para as escolas no projeto Aula Digital, que é um projeto que levantava e levanta a bandeira da inovação educativa, e a gente assim ficava muito feliz quando a gente encontrava professores que dentro dos parâmetros do projeto estavam inovando, mas não sabiam que estavam inovando, entendeu? E foi até uma forma de estar validando essas ações e estar potencializando essas ações, né? E é como tu falou, quando a gente entra numa comunidade, quando a gente procura unir forças, a gente se fortalece, né? E eu nunca vou esquecer, certa vez, de uma lição de um amigo, que estava conversando com ele, em que ele falou assim: João, em todo projeto, em toda ação, em toda atividade de caráter colaborativo, a gente não pode ser um carvão solitário. Porque o que acontece quando tu tira um carvão da brasa esfria, e deixa ele fora ali da churrasqueira? Ele esfria. Se apaga. Ele esfria, ele se apaga. Aí você precisa colocar ele de volta lá na brasa, junto lá com os outros carvões, para que a chama acenda, que a chama realmente aqueça e realmente resplandeça, né?
e eu estava ouvindo, né, o teu relato. Eu até me emocionei um pouco quando tu falou que tu foi expulso da escola, e a forma como tu deu a volta por cima. E eu sei que no Evangelho tem aquela frase, né, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. É fato, né? É verdade. E também tem uma outra passagem, acho que é de Mateus também, que a gente tem que colocar a candeia em cima do móvel para iluminar todos. Né? E a gente não deve ocultar, muitas das vezes, aquilo que há de mais especial e sagrado dentro de nós. Né? E a gente estava falando logo no início aqui do nosso podcast, a questão da mensagem do Ubuntu, que as crianças foram para o saco de balas e comeram juntas o saco de balas, e o quão bom é a gente poder construir o conhecimento, né, uns com os outros. Eu só posso ser um ser humano se existir outros seres humanos. É fato, a gente vive em comunidade, em sociedade. Ninguém consegue crescer sozinho. E sem querer fazer nenhum paralelo, né? Mas quando o Zé estava falando aí, comentando a respeito da questão da autonomia, da cooperação, e eu lembrei da historinha do Ubuntu, do saco de balas, etimologicamente, as palavras saber e sabor possuem a mesma origem. Então, conhecimento, ele tem esse saber, esse sabor, e deve ser assimilado, construído, degustado, juntos, né? Degustado juntos, cara. E eu acho fantástico esses paralelos que a gente acaba fazendo e construindo, né? E ainda voltando um pouco aí nesse aspecto aí mais de caráter mais religioso mesmo da nossa prática de espiritualidade, para mim Jesus é um dos maiores pedagogos e educadores da história da humanidade. A forma como ele ensinava, a forma como ele construía o conhecimento, principalmente através das parábolas, ele conseguia viver a realidade, estar junto com seus discípulos, juntos com seus seguidores, vivendo em contato com as pessoas que eram marginalizadas, né? E a partir da vivência daquele contexto, do estabelecimento dessa relação de amor que ele construía com as pessoas, ele ensinava, ele construía, ele aperfeiçoava e ele inspirava os corações, entende? Uma parábola que me inspira muito, principalmente quando eu penso no meu papel de educador, é a parábola do semeador. Eu acho que a parábola do semeador, ela tem assim uma nuance educativa, pedagógica, de sentido integral, que é formidável para nós, né? Eis que o semeador saiu a semear, e semeando, uma parte da semente caiu pelo meio do caminho, outra parte caiu no solo pedregoso, outra parte caiu na terra boa. E depois ele explica essa parábola fazendo um paralelo, né, com o nosso coração. E eu penso que o papel de educador também é esse papel de ser um semeador, né? Semeador de esperanças, semeador de sonhos. Assim como a gente pode encarar, vamos fazer um paralelo agora com a aprendizagem criativa, com o jardim de infância, né? Eu acho que cada ser humano é como se fosse uma semente, né? E cada semente traz consigo um potencial. Aí eu vou trazer a biologia, né? Tem um potencial, tem um germe latente ali, que nas condições favoráveis, no ambiente propício, recebendo os nutrientes necessários e sendo respeitado no seu tempo, vai brotar, vai crescer, vai florescer e vai frutificar. Né? E cada semente tem a sua particularidade. Muitas das vezes a gente tem um aluno que é uma semente de melão. Menos de uma semana já está brotando, né? Tem alunos que já é uma semente de andiroba, já demora mais tempo, passa mais tempo ainda exige um cuidado mais especial, né? E eu acho que o nosso papel de educador é olhar para essas particularidades e conseguirmos dar a cada um as oportunidades, os nutrientes de conhecimento, de amparo, de amor e de afeto necessário para que ele cresça.
para que ele se desenvolva. Eu acho que o livro Jardim de Infância para uma Vida Toda, dentro dessa perspectiva da aprendizagem criativa, fazendo esse paralelo aí com a parábola do semeador, é algo assim que solta as nossas mentes e os nossos corações, porque o nosso papel, eu vejo que não foge disso, é exatamente isso mesmo. Agora, isso exige de nós uma mudança de mentalidade, uma mudança de postura, uma visualização mais crítica acerca da nossa realidade, porque a gente fala de uma educação que é 5.0, de uma educação que olha o ser humano, ou que deveria olhar o ser humano na sua integralidade, mas a gente ainda vive em um contexto, em uma cultura de educação que é 1.0 ainda. E aí? Como é que a gente pode fazer? Eu sei que isso, aos poucos, está mudando. E eu penso que um dos grandes benefícios que essa era do conhecimento traz para a gente é a oportunidade, por exemplo, da gente estar encontrando pessoas que estão separadas geograficamente, mas que pensam da mesma maneira, que querem, que nutrem o mesmo sonho, que têm os mesmos ideais, e aí a gente une essas forças e promove. E essa que é uma das principais funções aqui do Lab, é abrir portas para que você, educador que está aí nos assistindo ou nos ouvindo, possa ouvir essas experiências, esses relatos, e olhar para si também, se fortalecer nisso, entender que a nossa tarefa ela não é fácil, a gente sabe disso, exige muitos desafios, mas que também nenhum esforço é em vão, né? Demais. E você falando aí, a minha mente ficou explodindo aqui de coisas, coisas que vieram à minha mente. Alguma delas, né, é sobre essa pergunta que você falou, como a gente pode ajudar a acelerar esse processo de entendimento dos professores, das escolas, do meio educacional, sobre olhar para o indivíduo, olhar para o aluno, né, e de ele realmente ter esse cuidado. Eu acredito que seja, como a própria palavra de Deus fala, né? Quando Jesus ele pede para os discípulos ir pelo mundo e pregar o evangelho, né? Então ele fala ide por todo mundo, e esse ide, no original do grego, ele tá no gerúndio, né? Então não é vá no futuro, ele fala indo, né? Então indo por todo mundo, façam discípulos, né? Ensinem. E indo no nosso dia a dia, fazendo as nossas coisas, tudo que a gente faz, tudo no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, todas as conexões que nós tivermos, indo, vivendo, a gente pode ensinar. A gente pode ensinar porque isso vai gerar um impacto muito grande. Foi assim que eles conseguiram, sem rede social, sem Instagram, sem internet, foi assim que eles conseguiram que o cristianismo se espalhasse pelo mundo inteiro, né? De pessoa para pessoa, e isso gera um impacto muito grande, como um vírus, né? Que vai espalhando para todo mundo. Então, se o Lab, né, do educador, ele já faz isso, e a Kainos Make também faz isso, mas eu quero me comprometer a fazer mais isso, produzir mais conteúdo, mais material gratuito, eu quero espalhar isso, eu quero mostrar que isso é possível, existe, né, e com esse conhecimento, mudança de atitude. Muitas pessoas vão mudar de atitude, por exemplo. Tem algumas escolas que, entendendo isso, hoje eles não têm um professor só para 40 alunos. Eles têm 3 professores para 40 alunos, 5 professores para 40 alunos. E isso dá uma possibilidade dos professores trabalharem melhor com os indivíduos, com os grupos de pessoas. Mas que escola hoje vai ousar contratar mais de um professor para uma turma? Que escola vai fazer isso, né? E então a gente está hoje num ambiente, né, difícil de mudar, mas não é impossível, porque o conhecimento vai te impulsionar a mudança, né? O conhecimento vai gerar um reboliço em todo mundo, e no futuro a gente vai ver, com certeza, uma escola, né, mudada, melhorada, que tenha mais oportunidade para todos os alunos se desenvolverem como essas sementes. Gostei demais dessa reflexão de que você tem algumas sementes que demoram para germinar, e realmente, gente, tem uma aluna minha que eu estava dando aula, estava me esforçando, ela é do 3º ano do ensino fundamental, e eu pensei que ela me odiasse, porque ela não ligava para mim, ela não olhava para o quadro, ela não fazia nada.
Só olhava pro caderno e quando eu falava com ela, ela ainda gritava comigo. Ela, né? E aí eu ficava assustado. E aí eu perguntei, né, das pedagogas, da diretora, e falei, e aí, tá tudo bem com ela? Não, porque ela tem alguns probleminhas psicológicos, né? Algumas dificuldades. Aí eu, tá bom. E quando foi esse mês, ela me surpreendeu, né? Ela entregou as atividades dela, os trabalhos dela, vídeos gravados falando, olá, meu nome é fulana de tal, esse aqui é meu trabalho da matéria pensamento computacional, a gente faz isso aqui, isso aqui é minha programação, eu criei uma festa junina, isso aqui foi um áudio que eu gravei, isso aqui, eu criei essa fogueira aqui, eu desenhei, e eu fiquei, meu Deus, né? Uma criança de 8 anos de idade fazendo isso, falando isso, né? 8 anos de idade gravando um vídeo e mandando para mim, né, para mostrar o trabalho que ela fez. E eu fiquei, meu Deus, eu pensei que ela me odiasse, ela mandou para mim aqui o trabalho e fez melhor do que todo mundo. Porque foi uma semente que a gente estava lá batendo cabeça e agora germinou, né? Então, educador, não desista desses alunos que são difíceis, né? Porque eu considero hoje os bagunceiros da minha sala os melhores na criatividade. Os melhores na criatividade. Eles são os que mais têm criatividade para criar coisas novas e tudo mais. Então, não desistam. Todos os alunos têm o seu lugar. Eu sei que você é só um professor, né? Porque eu tenho uma turminha lá que é muito aluno, eu posso ficar doido. Mas usa tecnologia para te ajudar. Né? Usa vídeo gravado, usa tudo que for tecnologia que vai te auxiliar nessa gestão dos alunos, usa, porque vai valer a pena. Então, eu acho que é isso. Para a gente mudar, para a gente gerar um impacto, vai ter que ser assim, ensinando todos os nossos dias, para todas as pessoas que a gente tiver conexão, que isso vai resultar, esse trabalho de formiga vai resultar numa mudança mesmo, que poderia ser, sei lá, daqui a 30 anos, não, mas vai ser daqui a 3 anos, 5 anos, 4 anos, porque teve educadores que se importaram, que criaram conteúdo e que fizeram acontecer. Né? Então, eu acredito que a gente se capacitar é muito importante para gerar um impacto maior. Por exemplo, para eu finalizar aqui a minha parte, né? O Paulo, né, que é o apóstolo lá da Bíblia, ele foi o cara que mais escreveu livro na Bíblia. Né? E ele era só o fariseu dos fariseus, né? Que era o cara que tinha PhD naquela época. Né? Então, ele era um cara muito estudado. E alguns relatos históricos dizem que Paulo ele foi médico lá no Egito. Por isso que algumas passagens que ele escreve lá, ele tem algumas linguagens técnicas de médico. E então, cara, ele além de ser médico, além de ser doutor, PhD, um cara que entendia da história, entendia do tempo que ele estava vivendo, entendia da sua cultura. Ele tinha tanta informação, tanta formação, que ele conseguiu ir mais longe do que os outros discípulos de Jesus, os próprios discípulos que andaram com Jesus presencialmente. Então, ele escreveu muitos livros que completam, eu posso arriscar aqui e dizer que a maioria dos livros do Novo Testamento são dele, como autor. Né? E Pedro escreveu alguns, Tiago escreveu alguns, João escreveu alguns, mas Paulo foi mais além. Por quê? Porque ele tinha algumas habilidades, algumas capacidades que ele foi atrás. Né? Então, ele conseguiu ficar para a história. Então, o que não muda hoje são as mudanças. A gente tem que aprender. Aprende. Não pare de aprender, não pare de estudar. Todo dia surge algo novo, todo dia alguma coisa muda. E a gente precisa estar antenado para poder entender os processos e não vacilar, né? E é isso, pessoal. Conhecereis Legal. A verdade e ela vos libertará. É isso aí. Jonathan, eu queria aproveitar esse finalzinho que nós temos aqui. Para quem está no YouTube vai poder ver aqui o que eu vou passar, a imagem que eu vou transmitir, mas para quem está no Spotify já fica o convite para poder acessar esses dois espaços. Vou estar aqui compartilhando com vocês a tela Legal. do site Kainosmaker. Esse site foi feito por um adolescente de 14 anos que aprendeu, né? Aí ele falou, posso fazer? Vamos fazer. E aí ele fez, a gente investiu e hoje ele está ganhando a grana dele com outras pessoas. Inclusive, eu vou até colocar vocês agora nessa parceria também, né?
Valeu. E aqui temos também alguns parceiros nossos, o Edu Inovan, está sempre com a gente aqui, é parceiro do Lab, espaço muito aberto aqui. Temos outros aqui. Queria que você falou muito aí da Casa da Física também, no seu espaço, não é isso? E além disso daqui, nós temos a rede de aprendizagem criativa. Estou trazendo aqui a rede brasileira, né? O site. E aí, Jonathan, eu vou aqui abrindo esse espaço aqui. Queria que você falasse um pouco mais, porque como você é representante aqui da rede, né, eu acho que seria muito legal você falar e convidar outros educadores para esse espaço. O que tem aqui, Jonathan? O que tem nessa rede que a gente pode estar agregando? Fala um pouco aqui para a gente, por favor. Só antes de Jonathan falar, se você que está nos ouvindo aqui pelo Spotify quiser acompanhar a explicação do Jonathan aí, entra no site aprendizagemcriativa.org. A gente está apresentando a tela aqui do computador, mostrando o site da íntegra para quem está acompanhando pelo vídeo. Mas se você está nos ouvindo aí, abre o seu navegador, aprendizagemcriativa.org. E aí, Jonathan? Bom, então a Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa, ela teve um início também recentemente, há uns 5, 6 anos atrás, mais ou menos. Era outro nome. É um grupo de educadores que se reuniram para fazer exatamente isso que eles estão fazendo. Eles estão compartilhando informações. Inclusive, eu sou o doido de entrar em vários grupos de educação no Brasil. E aí, do nada, um monte de professor maluco aparece querendo compartilhar. Eu quero saber o que é isso. Vamos fazer uma palestra sobre isso, vamos convidar quem? Aí, eu posso falar. Aí vão lá e fazem, né? Então, esse tipo de movimento está se tornando cada vez mais comum. E a rede, ela conseguiu, né, uma parceria boa com a Fundação Alemã. Inclusive, a gente estava até, antes daqui, a gente estava até tirando uma foto com esse livro aqui, né? A Fundação mandou aqui para casa, o ensino híbrido. A Fundação ela é muito focada também na parte de educação, de tecnologia, educação 4.0. Então, a rede ela fez essa parceria com a Fundação, fez a parceria também com o MIT Media Lab, né, com o Instituto, eu não sei falar direito, mas eu vou tentar falar aqui, tá? De tecnologia de Massachusetts. Eita, entenderam, né? Massachusetts. MIT. E eles conseguiram fazer esse intercâmbio, né, de o que eles fazem lá no laboratório deles, que traz uma grande revolução, que faz deles os melhores laboratórios de tecnologia do mundo, né? Que faz deles os melhores criadores. O que eles fazem lá? Qual é a metodologia que eles usam lá que transforma? E aí a rede conheceu, o grupo conheceu o Mitchell, que é o criador do livro Jardim de Infância para Toda a Vida, que foi discípulo direto, aluno direto, né, do Seymour Papert, que é o criador do conceito do construcionismo, que diz que a aprendizagem ela se torna mais significativa quando o aluno ele cria um produto, e esse produto ele é palpável. Então, quando eu crio uma coisa, um produto, a aprendizagem ela é minha, ninguém toma mais. Já era, é para sempre. Então, geralmente, os alunos eles lembram de uma atividade da vida deles, e vocês também podem lembrar de alguma, que foi feito mão na massa, né? Você mesmo fez, você mesmo construiu, né? E fica para sempre. Então, ele tinha muito essa questão do construcionismo e da computação na educação. E aí o discípulo dele, né, o Mitchell, ele criou o Scratch, né, que é hoje a melhor plataforma de programação do planeta, do mundo. E eu posso afirmar isso para vocês porque a Lego transformou o design deles de programação para o Scratch. O próprio Microbit também é uma linguagem de programação em blocos, né? O EV5 também, o EV3, né, da Lego Mindstorm. E o Arduino também tem uma plataforma que é ligada ao Scratch.
né? Quem mais? O ESP também tem alguma plataforma que você pode montar em blocos. Então, eles revolucionaram porque eles pensaram que, assim como no mundo físico, quando a gente está montando algum castelo em blocos, algum carro, alguma invenção da nossa cabeça, no virtual também a gente pode brincar com os blocos, né? A gente pode tentar programar de uma forma. Então, na programação, quem programa sabe que existem várias formas de programar e várias linguagens de programar. Mas a lógica, ela é coerente, a lógica ela é a mesma. Tem o início, tem o meio e tem o fim. Tem as condicionais, né? Tem o if, tem o else, tem o seu desenvolvimento. Então, você pode pensar e programar da forma que você quer. Então, as crianças elas vão lá e tentam. Se eu tentar colocar esse bloco aqui, por que não deu certo? E eles ficam batendo cabeça e pensando, né? Então, o Mitchell, ele criou, e essa revolução chegou ao Brasil por meio dessa conexão com a Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa. Então, a rede hoje, ela está na maioria dos estados, ainda falta Boa Vista. Boa Vista eu quero muito focar lá no ano que vem, né? Para tentar criar um núcleo lá. E seria exatamente isso, reunir professores que já fazem atividade mão na massa para espalhar essas atividades, essas práticas para outros professores. Então, se você faz atividade mão na massa, entra no site da rede e verifica as atividades que os outros brasileiros fazem. E lá também tem uma área de publicação, você pode se cadastrar e publicar a sua atividade mão na massa. E aí você pode entrar também no Clube Criativo, que é uma reunião que nós fazemos uma vez por mês, no Núcleo do Amazonas. O próximo encontro será no dia 12 de julho de 2021, né, 2021. E se você ouviu depois, esse podcast, né, já passou, infelizmente. Mas você pode nos procurar que você pode ter a gravação. E no nosso núcleo, a gente está trabalhando muito essa questão da inclusão. Né? A gente está colocando uma intérprete de Libras para um público. Jonas, pode falar. Eu acho que vocês têm um e-mail daqui do Amazonas? Um e-mail para sim. Acho que é legal, porque aí não importa o momento em que as pessoas assistirem, fale aí no. Aí você fala, e aí eles podem entrar em contato contigo, entendeu? Perfeito. Eu vou só abrir aqui, só um momentinho. Mas enquanto eu estou abrindo, vocês podem também nos seguir no Instagram. É o @KainosMakerMao. Mal de Manaus, tá? M-A-O. KainosMakerMao. Podem me seguir também, que é o meu nome completo, Jonas Souza Pinheiro. @Jonas Souza Pinheiro. Pequeno. E o e-mail da REBAC daqui do Amazonas, da Rede Brasileira de Criativa daqui do Amazonas, é rbac.amazonas@gmail.com. Vocês podem falar diretamente com a gente. É porque é o próprio rede, né? RBAC. Isso. @amazonas@gmail.com. Legal. Tá bom? Então fica aí aberto para todas as pessoas. E no clube, a gente abre as portas para vocês falarem, para vocês fazerem atividades, principalmente mão na massa. Então, a última atividade que a gente fez foi a criação de cordel criativo. Então, foi uma professora de português que foi lá e ensinou para a gente como é que faz um cordel através de uma cestilha. E eu nunca tinha feito isso, né? A equipe também nunca tinha feito isso. E a gente aprendeu a fazer cordel, né, com ela. E tinha um público surdo lá pela primeira vez, né? Então isso é inédito também no Brasil, na rede, e a gente quer ter mais inclusão. A gente tem uma professora que tem contato com mais de 30 surdos aqui no Amazonas, dentre eles professores, estudantes, alunos e pesquisadores, e que falam em Libras, né? Inclusive, quem quiser também aprender, entre em contato com a gente, que a gente também pode dar esse link. A gente gosta de criar conexões. A gente pode deixar vocês conectados com a professora. O nome dela é Josemara. E a gente pode até marcar um curso também, curso livre para o pessoal aprender Libras, porque a gente está aqui para isso, beleza? Legal, muito legal. De bola para você, educador, educadora que está nos ouvindo aí, ó. Excelente oportunidade. Conheça a rede de aprendizagem criativa, acesse o site. Se inspirem, tem muito material bacana lá para vocês acompanharem, para vocês desenvolverem, espaço para vocês compartilharem, principalmente. Jonatas, meu amigo, cara, que conversa show de bola. Olha, satisfação, a gente agradece imensamente a tua participação aqui com a gente.
Sinceramente, assim, eu não estou com a mínima vontade de querer sair daqui, mas tem que ter um tempo, né? Nosso programa está muito extenso. Mas a gente abre espaço aí para você fazer suas considerações finais aqui para nós. Gente, tenho só a agradecer o convite. A gente está junto nessa. A gente está abrindo uma estrada nova, né? Para algumas metodologias de ensino. Né, vocês do Lábio do Educador, eu também. Então, contem comigo para trabalhar nessas questões, para validar algumas coisas, né? Que tem na cabeça de vocês. E eu gosto muito de pesquisar, gosto muito de testar, dar a minha cara a tapa, passar vergonha, eu amo passar vergonha, porque eu sei que eu vou crescer, eu vou amadurecer, né? Ouvir não na minha cara também, já estou acostumado, né? Então, vamos para cima, né? Vamos trabalhar, e eu quero convidar você que é educador que está me ouvindo, a se juntar a nós, né? Se juntar à nossa comunidade de educadores. Existem várias comunidades aqui em Manaus, existe o Edu Inovan, existe o Lab Educador, existe a Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa, existe a Kainos Maker, né? Existe o Fab Lab de Manaus, né? Se eu esquecer de algum, me perdoem, né? Mas existe também o Jaraqui Valley, né? Que trabalha com empreendedorismo e tem reuniões também mensais, né? Eu não sei como está agora por causa da pandemia, mas você pode se juntar às empresas juniores também daqui do Amazonas. No Brasil também existe a Federação das Empresas Juniores para você aprender. Então, se junta, porque é de graça, as pessoas não vão te cobrar nada, tá? Você vai aprender, ok? Talvez algum cobre alguma coisa, né? Só para pegar um certificadozinho, mas vale a pena. Mas o restante, vai atrás, né? Vai atrás e cola na gente. Vamos conversar, vamos discutir, porque vale a pena. E não se esquece de se inscrever nesse canal, de ativar o sininho, faz essa ajuda e compartilhe com o educador que você acha que vai gostar desse podcast, que vai inspirar, que nós estamos de portas abertas para conversar com vocês do outro lado, pelo Instagram, pelo WhatsApp, pelo Facebook, todas as nossas redes sociais. Eu sou um cara muito acessível, então contem comigo para isso, beleza? E obrigado. Legal. Zé Valdo. Muito obrigado, Jonatas. Jonathan, muito obrigado por tudo, por esse momento, por compartilhar a sua experiência. Realmente, digo a você que conhecer você, o seu trabalho e o trabalho de todos que estão ao seu lado, porque a gente constrói, na verdade, nosso aprender ele é coletivo o tempo todo, né? A inteligência ela é coletiva nesse processo de construção. E aí é importante ouvir sua experiência, ouvir o compartilhamento das suas aprendizagens, de tudo que ocorreu contigo nesse momento. Foi muito bacana ouvir suas histórias. Eu agradeço desde já a sua participação aqui no Diário de Educador. É isso aí. Para você que está nos assistindo, nos ouvindo, receba o nosso caloroso e afetuoso abraço e a gente se vê no próximo episódio do Diário de Educador. Até lá. Até. Beleza.